Uma tarde maravilhosa a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal do YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, uma tarde muito que maravilhosa a todos vocês, é claro. E muito mais do que todas as circunstâncias que cabem o contexto político, quero também que vocês possam sempre estar me dando ideias para que eu possa pré-estabelecer aqui no canal e sempre aprimorar os respectivos conhecimentos, pois com certeza cada um de nós temos muito a oferecer uns para os outros. Mas de todas as formas, vamos falar o seguinte: se nós pararmos para analisar a nível Nordeste, né, muito se fala que o PT tem o seu eleitorado oligopolizado, se colocarmos de 2006 para cá. Eu não digo nem 2002, porque naquele tempo, para quem não se lembra, o Jarbas Vasconcelos foi reeleito governador de Pernambuco, apoiado pelo FHC, tal como Serra, que era o candidato a presidente da época, assim como o Paulo Souto foi eleito governador da Bahia, com apoio do velho contexto carlista. Naquele tempo, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, ele foi apenas o voto do anti-Fernando Henrique Cardoso, o que mostra de fato, na ocasião, não só que havia um racha dentro das coalizões governistas, como também faltou até mesmo, quem sabe, ao próprio PFL lançar um nome ideal para disputar as eleições presidenciais daquele ano. E naquele tempo estourou o escândalo de uma empreiteira do senhor Jorge Murat, que era o marido de dona Rosiana Sarney. E acabou que naquele tempo, quando ela não conseguiu lançar o seu nome à presidência da República pelo PFL, a mesma se desligou do PFL e voltou às suas grandes origens, que é o PMDB, que sempre busca um espaço historicamente governista. Logo, a descompatibilização político-partidária demonstra realmente que o próprio governo na época tinha perdido todos os apoios que havia comprado em 1998, e naquele tempo o senhor Fernando Henrique, propriamente dito, ele ficou com dificuldade para se rearticular, principalmente após conceder ao senhor Aécio Neves a presidência da Câmara dos Deputados. E com isso, o ex-presidiário de São Bernardo do Campo conseguiu articular pelos corredores, mas não significava que o PT tinha tomado grandes proporções no Nordeste brasileiro. Isso foi acontecer a partir de 2006, quando os supostos resultados na economia pareciam satisfatórios, onde durante muito tempo se falava que o pobre estava tendo acesso a programas político-institucionais que antes eram negados a eles. E mais que isso, as taxas de exportação do Brasil estavam em alta devido à internacionalização do contexto econômico, que estava crescendo assustadoramente e estava empurrando o Brasil para cima. Mas, de todas as formas e maneiras, o que eu quero chegar nisso aí é o seguinte: que durante um determinado período de tempo,
Até acredito que o PT tenha buscado algum poder de articulação política realmente e consolidado aquele eleitorado, mas não passando de 2014, visto que os rompimentos políticos mostram essa realidade, e o crescimento da direita conservadora ela tomou as devidas proporções, o que sem sombra de dúvida ocorreu, conforme muito está sendo discutida na CPMI e hoje no Senado e na Câmara dos Deputados, é a questão das inserções propagandistas que não permitiram que muitos programas do presidente Jair Bolsonaro chegassem nos locais devidos, principalmente nas cidades interiorizadas, onde não se faz possível que o PT tenha conseguido, principalmente na Bahia e no Ceará, atingir 76% de toda essa votação, onde, até com o intuito de legitimar eventual irregularidade, eles trabalham em redutos que consideram históricos do PT. Só que durante muito tempo eles estão se esquecendo que quem reinava no Nordeste era o velho coronelismo, que durante muito tempo se modernizou de acordo com a estrutura de cada estado brasileiro, mas sem sombra de dúvida alguma buscou manter os contextos diante da extinto DN, a arena que era natural durante o período do regime militar, e o próprio PFL, quando fundado, ganhou mais notoriedade através de quadros políticos do próprio Nordeste. Então, sem sombra de dúvida, não há o que se falar durante esse período de tempo que houve domínio hegemônico somente do PT. Ainda mais que, da mesma forma que existem desgastes por períodos de perpetuação ou por algum projeto que está parado há muito tempo, que sempre foi uma grande propaganda do PT utilizar isso contra o PFL regional, isso daí acaba tropeçando nas próprias pernas petistas. Afinal, quantas obras inacabadas na Bahia o PT não deixou? Usinas hidrelétricas, conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida por falta de saneamento básico, e olha que eram obras do programa que eles chamam de aceleração do crescimento, que eles querem retornar a partir de agora, assumindo o novo governo, não é verdade? Aí eu pergunto para vocês, se durante todo esse período não é possível ainda que o ex-presidiário de São Bernardo seja lembrado por ser uma pessoa que ajudou as classes mais pobres? Ou o nordestino comprou a ideia de que a pandemia matou tantas pessoas por culpa do governo do atual presidente da República? Qual seria a real narrativa, em termos satisfatórios, que faria com que no Nordeste brasileiro o PT ainda fosse unanimidade? Porque o velho discurso de chamar os pobres de vulneráveis, que eles não têm poder de crescimento, isso foi diluindo cada vez mais. Tanto que a própria esquerda tenta minar e debochar das reações do mercado contra as falas do possível governo que está para entrar, como também querem a todo custo provar ao povo brasileiro que o mercado financeiro só pensa em especulação, quando na verdade nós sabemos de fato
que quando existe movimentação de altas e baixas na bolsa, é justamente pelo contexto macroeconômico, que quando está de forma positiva, ele puxa-se um percentual para o alto, e quando está de forma negativa, puxa-se para baixo. É assim que se especula dentro do mercado. Afinal, para se pagar investidores, é necessário auferir lucros. E o que se aufere lucros é trabalho, é investimento, é planejamento estrutural e estratégico. E, para tanto, se necessita de grandes incentivos fiscais, que são fundamentais para a desburocratização e, acima de tudo, cabível ao fato que o Estado tem sempre que cortar na própria carne, cortando pelo lado da despesa, jamais pela receita, onde eles tentam aumentar com o intuito de ludibriar a sua própria incompetência para pagar as suas medidas populistas. E com isso, o Estado brasileiro fica cada vez mais pesado. Investimentos não são concluídos. E com isso, há um disparate da dívida pública interna. Logo, vocês bem sabem como funciona esse modelo econômico estatizante, esse modelo totalmente defasado e que sempre paga grandes favores, que lotiam o Estado brasileiro e que agora irá pagar muito mais caro pelas alianças constituídas através do que se chama de Frente Ampla da Democracia. E é engraçado, o União Brasil, conforme eu venho falando, que por mera coincidência é dissidente do antigo PFL nordestino. Será que por um acaso, Bivar, ele está pleiteando que o União Brasil fique do lado do governo com o intuito do PT apoiar governadores do União Brasil nas próximas eleições? E por que o Meirelles, que até então era a pessoa mais indicada para a economia, que pertence à União Brasil, onde eles jogam de acordo com a maré, não resta dúvida quanto a isso, seria a principal fonte para fazer a União Brasil colher os louros nesse eventual governo? E o Meirelles correu de assumir essa pasta, porque ele quer acabar, porque ele tem medo de quebrar a credibilidade dele no mercado? Talvez eu digo para vocês o seguinte: não é que ele tenha tanta credibilidade no mercado. Na realidade, ele apenas queria pegar os fatores naturais que já existem, que é o superávit que vai ser deixado pelo atual governo, os lucros das estatais, para colocar em exercício e colher os frutos de maiores sobrevalorização das commodities e, como consequência, desfrutar de um eventual crescimento econômico que já era do plantio do governo que está atualmente. Mas, pelo que se diz respeito ao modelo a ser implantado pelo PT, demonstra que o Estado brasileiro, para cumprir dentro dos requisitos que caibam as proposituras petistas, simplesmente pode ir à falência num pequeno período de tempo. Por exemplo, é muito fácil falar que em 4 anos não há aumento real do salário mínimo. Mas, em primeiro lugar, alguém tem que lembrar aos adeptos do governo petista que o crescimento da economia foi baixo. Inclusive, até 2016, o PIB estava negativo, justamente pelas consequências das pedaladas fiscais da rainha das pedaladas e candidata derrotada ao Senado Federal em 2018. E segundo, o salário mínimo, corrigido pela inflação ideal e por tudo aquilo que o país produziu, está dentro do real contexto. Se ultrapassar essas metas,
está se provocando uma inflação de longo prazo, visto que não se sabe a real fonte de receita no que se refere a todo o contexto macroeconômico. E isso envolve também ter que aumentar impostos e, muito mais do que aumentar impostos, provocar grandes recessões. E a consequência disso é o desemprego. Afinal, antes de você dar qualquer tipo de benefício diante do real contexto, tem que haver fonte de receita para isso. Existe superávit comercial? Existe superávit comercial. Existe superávit nas contas públicas? Existe superávit primário, mas nominal ainda não. Então, por vias de consequência, os investimentos estratégicos estavam sendo tomados a todo vapor. A pandemia atrapalhou maiores evoluções e o Estado teve que imprimir mais dinheiro para pagar o auxílio emergencial de R$600. Aí eu pergunto a vocês, a economia ficou inflada no ano de 2020. O Estado brasileiro se endividou mediante uma emergência e, diante desse contexto, sofreu as consequências ruins e tomou remédios amargos, onde teve que colocar uma regra de ouro, porque o volume das despesas do próprio Estado causam sérios problemas para a economia como um todo. Causam problemas políticos e institucionais e descontrolam a despesa pública. E a despesa pública descontrolada significa inflação, porque existe maiores prognósticos de moeda no mercado. Maiores gastos é igual a menos receitas. E se você tem menos receitas, você está provocando o débito do seu país. Que isso naturalmente gera especulações diretas no mercado, elevando o preço da moeda estrangeira. E isso reflete diretamente até no valor de suas commodities e, como consequência, provoca inflação de custo e inflação de demanda. É diferente do ano de 2021, que houve um descontrole inflacionário devido a uma questão macroeconômica, sem sombra de dúvida, e também da internacionalização da economia, que, como consequência de um superaquecimento causado pelo mercado, inflado por auxílios, oferta e demanda, irá causar sobrevalorização no preço de qualquer produto e, como consequência, inflação generalizada. E esse cálculo, sem sombra de dúvida, reflete no IPCA. Por isso que houve também aumento da dívida pública. Mas o governo, vocês podem reparar, eles evitam aumentar a taxa de juros para não frear a atividade econômica. Porque se o governo tomar determinadas atitudes de longo prazo, de curto prazo, pode provocar grandes estagnações na economia. E essas grandes estagnações, elas são vitais para destituir problemas macroeconômicos. E esses problemas macroeconômicos é ruim, principalmente para um Brasil tão dependente de capital externo como o Brasil. Aí que está o critério ideal dos fatos, o critério da realidade nua e crua, que muitos se negam a enxergar. E quem quer deixar rombo é o ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Se no primeiro ano de governo ele quer inflar a economia, vocês já sabem o resultado disso. A previsão de crescimento pode até ter uma pequena forçação de barra para os 2,75%, mas, sem sombra de dúvida, com o crescimento cada vez maior da despesa,
A tendência é que no ano de 2025 o PIB cresça ou abaixo de 1 ou chegue até a ficar negativo, porque afinal terá que criar novos impostos, e novos impostos é igual a mais burocratização, inclusive perda de mais empresas, e essas perdas podem causar problemas seríssimos, e esses problemas significa desemprego, significa quebra da atividade econômica e da produtividade. E mais que isso, ainda teremos que financiar eventuais ajudas de custo que ele queira dar para os países vizinhos, enfraquecendo cada vez mais o Brasil. Vamos ficar atentos com o que está por vir. E mais que isso, já que eles falam perdeu o mané, uma hora o chicote muda de dono. Isso não pode ficar dessa forma. Uma tarde maravilhosa a todos. Conservadorismo liberal, conjuntura política e econômica sempre com você. O vídeo está indo para o canal, e assim que você sempre puder, deixa lá seu comentário, se inscreve e compartilha. Muito obrigado por tudo, viu? Um abraço.